tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tô colocando aqui o título da live para vocês. Hoje nós vamos falar com a psicóloga Sheila Giannini, agora nesse primeiro momento. Depois vamos falar com a Camila Godoy. E depois, mais tarde, nós vamos falar com a Elaine Siderli. Vamos falar de empoderamento de todo tipo hoje, hein? Fica aí para não perder nada. Tô colocando o título aqui, convidando o pessoal e já chamo a Sheila para conversar comigo. Também vocês aí já podem começar a convidar a galera para não perder essas lives maravilhosas. Tô só mandando os convites aqui e já chamo a Sheila para participar. Gente, hoje tá calor, hein? Vocês estão com calor aí? Eu sempre começo as conversas falando do calor, ou do frio, né? Mas hoje tá um calor gostoso, tá temperadinho. Muito bem, vamos botar a Sheila aqui, senhoras e senhores. Vamos lá. Olá! Olá, minha senhora! Você tá bom? Ai, eu tô boa. E a senhora, como que a senhora está? Eu tô indo. Eu queria fazer um comentário breve, que eu sempre vejo você falando assim: e aí, gente, tá frio na sua cidade? Como é que tá aí? E eu queria dizer que tá um calor do inferno na minha cidade. Tá calor hoje, né? Mas é que eu gosto de calor, então eu não sinto tanto. Mas eu tô, tipo, com o pé no chão, Nossa, assim, shorts, delícia, né? Verão, uhul. Só bem falta no jogar estilo home office. home office. A gente bota aqui, ó, a gente bota uma camiseta em cima pra parecer o quê? Sim, Pra parecer formal, né? E isso. dá pra certinho mesmo, né? Perfeito, é isso. Ai, hoje não vai ser diferente. Não, Muito não bem, será. Sheila. Chegou o nosso dia. Depois de tudo que a gente foi conversando nos bastidores, né? Chegou o Depois de nosso dia. todos os surtos localizados, chegou o momento de compartilhar. Verdade. Bom, hoje, além da live com a Sheila, como estava falando para o pessoal que estava aqui no comecinho, a gente vai ter uma live depois com a Camila sobre o empoderamento da mulher trans. E mais tarde com a Elaine Siderli sobre o empoderamento da mulher gorda. Então, galera que não é do meu Instagram, que está assistindo a gente, já segue lá o @síntesebho. Já aproveita que hoje é o último dia do nosso evento de empoderamento feminino. Tem muita coisa boa, muito conteúdo muito bom. Tem sorteio, tem desconto ainda no e-book de Manual do Empoderamento Feminino. Então aí, né, dona Sheila? É Eu sou a isso. Letícia, psicóloga clínica, trabalho na cognitiva, já cansei de falar isso muito lá. Trabalho na abordagem cognitiva, a gente está atendendo online no momento, estamos aí para falar de empoderamento feminino, que vem sendo muito necessário, sempre foi, agora um pouco mais, talvez. E você, Sim. Sheila? Quem é você? Como se ninguém soubesse. Gente, como se ninguém soubesse, eu sou Sheila Giannini, sou psicóloga, atendo na abordagem psicodinâmica, faço parte da síntese, graças a deusa. E é isso, né? Acredito que seja isso. Faço atendimento clínico e amo a área social, mas por enquanto eu tô só no atendimento clínico online, principalmente, e de quarta-feira eu faço a flexibilização do presencial. Tá bom? Então, se precisarem, só me seguir lá no Instagram, que tem todos os meus contatos. E eu queria aproveitar para te parabenizar por essa semana, semana não, desculpa, por essa quinzena linda que você fez e está fazendo com essas mulheres maravilhosas. Na primeira live que teve, a Nayara te elogiou assim horrores. Eu acho que ela estava coberta de razão com tudo que ela Ai, disse. E acho que você merece ouvir isso, né? Você que é essa mulher que abraça outras mulheres, que está sempre preocupada com o lugar de fala dessas pessoas, com como acolher essas pessoas, em como abordar esses assuntos. Então, eu acho que você também merece esse feedback de que continua que tá dando certo. ai, que maravilhoso. Né, eu tava falando, né, que não adianta, né? Eu estou
assim, sempre ao meu redor, sempre mulheres maravilhosas. Então, assim, eu vou falar pouco porque hoje eu estou muito emotiva, por razões óbvias, né? A gente aqui lutando, né, para a mulher ter um lugar e a sociedade lutando para a mulher não ter esse lugar, né? Então a gente acaba se sensibilizando aí. Mas é isso, é muito trabalho para fazer e as mulheres que estão comigo são tão maravilhosas, né? Elas têm tanto a ensinar que eu sou aluna de vocês, né? Então até é muito estranho quando vocês ficam falando, ah, Letícia é maravilhosa. Eu falo, gente, vocês estão se vendo? Não estão se vendo, assim? E eu fico muito, muito feliz, me sinto muito privilegiada de fazer parte disso, de ter realmente os privilégios que eu preciso também para ter espaço para falar e para trazer pessoas para falar. Então, por este lado, só alegria e a gente segue, né? Que um dia os humilhados Serão, ou não, depende. Se o ou humilhado for não, mulher, é mais difícil, viu? é mais difícil, mas a gente segue tentando, né? Segue lutando como tem que ser. Pois Infelizmente é. tem que ser, né? Mas, É. Sheila, hoje nós estamos aqui para falar, né, do empoderamento da mulher preta, negra. E eu queria te perguntar, né, desse seu lugar de fala, desse seu lugar de vivência, desse seu lugar de atendimento a essas mulheres, a essas demandas. Já começamos com calma. Como é ser mulher preta hoje no Brasil e quais que são os desafios que você tem enfrentado nessa caminhada aí? Olha, eu queria usar a resposta que eu te dei no WhatsApp, né? Que é péssimo. Próxima pergunta. Mas eu não vou fazer isso, Próxima pergunta é ótima. Para dar uma finalizada, né? né? É só péssimo. Mas assim, Lê, é uma coisa que me preocupa muito. Acho que a gente não pode dizer que continua sendo do mesmo jeito que era na escravidão, mas Uhum, ainda é algo muito parecido, né? É muito uhum, sofrido e é muito complicado. Porque assim, a gente continua tendo muitas lutas que eram daquela época, assim, sabe? Que parece que colocou uma máscara em cima para fingir que é outra coisa, mas a luta é a mesma, uhum, né? Então, por exemplo, a permanência nas escolas é uma coisa assim, pô, tão pequena para algumas pessoas e a gente continua ali lutando pela permanência nas escolas, uhum, principalmente universidades, né? Olhando pela perspectiva de que normalmente a população da mulher preta, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, é uma população de baixa renda, uhum, né? Que tá ali com a pele preta e muitas vezes acaba tendo que priorizar o trabalho do que a educação. Então, sei lá, eu preciso trabalhar para ajudar em casa. Meu pai foi embora e me deixou minha mãe com uns 3, 4 filhos e eu sou a mais velha e preciso dar conta disso. Às vezes falta informação. E é estranho falar hoje em dia que falta informação, mas às vezes falta essa informação, porque minha avó foi do lar, doméstica, minha mãe foi doméstica, minha tataravó foi doméstica, então eu tenho que ser doméstica também, uhum, né? Em sua maioria, lembrando que sempre tem as suas exceções, mas a gente precisa olhar por isso, né? Tem a uhum, questão maravilhosa dos empregos, os salários dignos, que ninguém para olhar para isso a fundo. Se fala sobre isso, mas ninguém para prestar atenção e falar: olha, dá uma olhada aqui, querido. uhum. Salários dignos para a população preta, e aí não só para mulheres, mas para homens pretos também, porque o homem preto recebe menos que o homem branco, né? Então, assim, e ainda assim recebe mais que a mulher branca e a mulher preta, então, opa, pera, não tá dando bem isso Tudo aí, mas errado. tá tudo errado, né? E aí, quando a gente pensa nesse sistema patriarcal de que o homem preto também não tá no topo, né? Que ele também não é reconhecido, então imagina a mulher preta. Como que é a mulher preta que vai Uhum, fazer isso, né? Então, é muito complicado. E aí entra a questão da adolescência, que ninguém ensinou, né? Nossa, gente, tem uma coisa que eu até me perdi no raciocínio, que eu acho que é a questão mais difícil, que é a mulher preta pensar em constituir uma família. Porque quando uma mulher preta pensa em constituir uma família hoje, ela pensa que quando o seu filho fizer 13 anos, se for um menino, ela vai ter que ensinar ele a ser abordado por policiais.
Se for uma mulher, uma menina preta, ela vai ter que ensinar que o cabelo dessa menina é bonito, que o corpo dessa menina não precisa ser sexualizado, que o que as pessoas dizem não é verdade. Então, acho que a questão de pensar em constituir uma família, de educar os filhos, é a dor mais forte, assim, da população preta, principalmente da mulher preta, que carrega dentro do patriarcado esse papel de construir essas pessoas. Então, uma vez eu vi, recentemente, o meu pai orientando um colega nosso de 16 anos se ele estava andando com os documentos, porque ele já estava na idade de ser parado pela polícia, né? Que ele já estava na idade de ser enquadrado. E aí eu fico, porque eu nunca vi uma criança branca ser orientada a isso, né? Por que que a gente tem que lutar com isso? Por que que a gente tem que lidar com essa dor? Então eu acho que o maior desafio, a coisa mais difícil que resume o que eu quis dizer pra você, que é péssimo, próxima pergunta, é isso. Que a gente tem que lidar com o nosso corpo exótico, a gente tem que lidar com a falta de acessibilidade exótico. Né? É que as pessoas dizem, né, exótico, né? Que é aquele corpo, né? Vamos com calma, que eu tenho muita coisa ainda pra falar. Respira aí. Vamos com calma. Né? Então, finge costume, finge que tá tudo bem. Então, assim, é muito difícil ainda tornar e perceber que aparentemente você tá sozinha, que tem essa solidão da mulher preta, que pouca gente fala, e eu acho que precisa falar muito mais sobre isso. Então, é uma compreensão muito intensa, é tudo muito a fundo. E se eu for começar a detalhar toda essa dificuldade de como é ser uma mulher preta hoje, a gente não vai ter tanta live, não vai ter as próximas, porque só eu vou falar. Hoje de ação. Só eu vou falar, é ótimo. Só eu vou falar, não quero mais. E eu acho que essas mulheres que vão vir aí também têm um poder de fala sensacional. E diz pra mim, muito se fala, né, que o feminismo começou branco, entre outras problemáticas que a gente tem dentro do movimento feminista, né? Algumas problemáticas as pessoas usam, inclusive, para realmente descredibilizar, né, o movimento feminista e tudo mais. Você acha que atualmente, hoje, tem espaço para mulher negra no movimento feminista? Eu acho que, assim, sinceramente, de todo o meu coração, há espaço para todas as mulheres, né? Sejam elas pretas, brancas, cis, lésbicas, bissexuais, gordas, magras. Eu acho que tem isso. No entanto, eu acredito que falta muita sororidade e compreensão de um movimento para o outro, né? Por isso que existem essas subdivisões dentro do feminismo. O feminismo da mulher negra, o feminismo gordo, o feminismo da mulher periférica. E assim, por que que precisa haver essa divisão nesses feminismos, né? Por que que a mulher cis, branca, classe média alta precisa lutar? Não é o que a mulher preta, periférica luta. A gente tem essa consciência de que a sua luta é diferente da minha, né? Mas ainda assim, no meu modo de ver, há uma segregação muito grande de que a luta da mulher preta é vitimista. Né? E aí a gente acaba escutando aquela famosa frase que eu tenho um ranço. Que é a frase de o maior racista é o preto. Nossa, como eu fico nervosa quando eu escuto isso, sabe? E é uma coisa que a gente escuta até dentro da população preta, né? Ou até dentro da família que não identifica que todos os membros da família são pretos por conta da famosa miscigenação, né? Então a gente nem entra dentro de tudo isso, mas existe. Então, assim, é só uma porrada. Só que assim, tem isso, e aí tem uma pancada de história aí atrás que ninguém para olhar, né? E ver que a mulher branca já lutou por tudo isso e ela foi atendida, não é vitimismo. É que a mulher branca lutou e ela foi atendida, porque ela tem mais voz. Enquanto a mulher preta segue gritando por essa luta, sabe? Então, assim, você fez a pergunta lá dos desafios e eu usei o exemplo da escola, que esqueci, eu fugi a palavra aqui agora.
escolaridade. Ah, consegui. Da escolaridade. Né? E assim, pô, as mulheres estão dominando as universidades, tem mulheres incríveis, quantas pretas? Uhum. Né? Então, assim, quantas pretas estão invadindo esses... Invadindo, não. Tomando o que é de direito nesses espaços, né? Para uma mulher estudar levou muito tempo, mas assim, a mulher preta ainda não tá na metade, não tem nem 50-50 nesses locais. Então é isso. E aí eu acredito sim, Lê, que existe esse lugar para todas, para todos, para todas. Mas ainda falta bastante para a sociedade entender qual é o seu papel nesses espaços, sabe? Em cada um desses espaços. E aí ainda fica cada vez mais afunilado, porque se a gente for olhar para uma pirâmide, nesse espaço de escuta, nesse espaço de qual é o feminismo, a mulher cis branca, ela tá lá no topo, entendeu? Aí depois a gente vai ter, e hétero, né? Cis, branca, hétero, classe média, ela vai ter uma voz maior. Ela vai estar lá no topo dessa pirâmide. E aí vai caindo pra mulher branca, LGBT, né? Principalmente se ela for lésbica ou bi, ela ainda vai ter um pouco mais, a mulher trans nem tanto. Mas a Camila vai falar melhor sobre isso. E aí, no final dessa pirâmide, a gente vai ter a mulher preta de pele retinta, periférica, que é mãe solo, onde a mãe, a avó, a bisavó foi doméstica. E aí a gente não tá falando, inferiorizando a profissão, né? Mas a sociedade inferioriza. Porque cobrar 150 numa diária é muito caro. Pô, mas ela vai passar o dia lavando sua casa. Entendeu? Limpando a sua sujeira. Mas coisas é muito que caro. você não gosta de fazer. Coisas que você de não... você, sabe? Tipo, oi? Exato. Queria Né? E mandar aí um ela... abraço aqui, te interromper rapidinho. Eu queria mandar um abraço pro Vanderlei, que tá assistindo a gente. Ele até comentou aqui perfeito. Ele é uma pessoa muito querida, saudades dele. A gente fez uns cursos juntos. Foi bem legal. É uma pessoa bem legal, bem maneira. Faz um trabalho muito legal com corrida. Vale a pena também conferir o Instagram dele. Gente boa pra caramba. Oi, imagina, é bom que dá pra tirar um pouco do peso, né? Porque essa fala é pesada pra caramba. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o que é pesado também, né? A gente fica sempre nesses eufemismos, né? A gente fica fingindo que essas coisas não estão acontecendo. Eu tenho tido, até brinco bastante com as minhas amigas, assim, né? O quanto, você sabe disso, o quanto eu tenho ranço da pessoa, da galera que tá gratiluz, né? O mundo tá acabando e a galera, não, olha, é isso mesmo. Gratidão. Ai, porque o destino, né? E eu acho que essas coisas perpetuam um sistema de casta, sabe? Perpetuam um preconceito gigantesco, porque é muito fácil eu, branca, de classe média, sentar minha bundinha no tapete, né? E falar, ai, gratiluz, dentro de todo o meu conforto que eu tenho, né? Não criticando a espiritualidade da galera de forma alguma, mas a gente não pode se ater as coisas como elas são e como se a gente não tivesse nenhum papel, nenhuma função, né? Como se a gente não pudesse exercer nada. Nós não somos fazendas de formiga, né? Nós estamos aqui para atuar socialmente. Nós somos parte desse sistema. Negligenciar a sua parte afeta o sistema inteiro, né? Sim. Então essa fala também, nem sei mais porque eu estava falando isso. Me desculpe, estou muito bom. Não, mas é isso. Eu só queria avisar o Júnior que vai ficar salva a live. A Letícia vai deixar salva aí no perfil dela. Que ele pediu para deixar. Estará. Vai estar. E é isso, assim. E aí, quando eu falo tudo isso, eu também preciso enfatizar, Lê, que eu tô numa posição de privilégio. Desde a minha pele clara, que algumas pessoas não me consideram negra, eu sou parda. Né, para essas pessoas. E eu já tô num lugar de privilégio porque eu não vou sofrer o racismo da mesma forma que uma mulher preta da pele retinta, né? E aí cabe a mim entender o meu privilégio. E nem sempre é fácil entender a luta do outro, sabe? Mas cabe a mim querer compreender. Cabe a mim me esforçar para mostrar que a luta da outra pessoa também precisa ser vista.
Então, eu não vou ignorar a sua luta como mulher branca, e aí eu não também vou ignorar a luta da mulher preta que tem a pele retinta, porque eu não sei o que essa mulher precisa. Eu preciso que ela me fale o que ela precisa, e eu preciso, como você disse, sentar a minha bundinha e ficar ali olhando e falar que, amor, eu só tenho que ouvir, eu só tenho que entender e propagar essa informação, mas eu não tenho que dar pitaco na sua informação, porque a luta é sua. Quem passa o que você passa é você, não sou eu. E aí você estava falando disso e eu acho muito importante ressaltar a história, né? Pessoal que já está vendo todas as lives que a gente está fazendo, invariavelmente a gente busca coisas na história, né? Não para justificar, mas para entender o que está rolando hoje, né? E obviamente a história que a mulher branca viveu no Brasil é extremamente diferente da história da mulher preta no Brasil, né? Você acha que isso ainda nos divide ou essa diferença histórica ela começa a nos unir? Eu acho que depende da perspectiva, né? Porque, como disse a sabedoria da Bia Ferreira, sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco, né? E eu acho que ainda tem mulheres que não hesitam. Ainda tem mulheres brancas que não hesitam em nos mandar pros troncos, né? Dentro dessa metáfora construtiva. E aí, muitas mulheres ainda estão voltadas ao seu próprio universo, sem olhar para o universo ao lado. E aí, quando olha, vê como inimigo. E, na verdade, a gente tá tudo na mesma luta, entendeu? A gente quer derrubar o patriarcado e mandar todo mundo a merda. Desculpa, gente, mas é isso, a luta é essa, entendeu? Que se empolga. Não, mas hoje tá rolando uma catarse fenomenal, né? Fenomenal. Não, gente, porque é isso. E aí a gente chega numa entrevista de emprego e aí a gente não é o perfil da empresa, sabe? Porque o nosso cabelo não é liso, porque a nossa pele não é branca, porque a nossa beleza não é suficiente para ser a cara da empresa. E aí a gente vai ver quem tá contratando é uma mulher branca. Entende? Então eu acho que a luta poderia gerar mais união. Eu acho que poderia gerar muito mais união. Afinal, o homem inferiorizou a mulher, né? Colocou todas nós dentro dessas caixinhas e eles estão ótimos, né? Eles estão perfeitos. Então seria... Exato. Então seria muito melhor se nós nos uníssemos, né? Porque é muito mais fácil... É muito mais fácil se a gente se unisse, porque assim, eu sei que alguém precisa servir dentro dessa sociedade capitalista que a gente tem, mas assim, por que quem sempre tem que servir é uma mulher branca? Ou uma mulher periférica, né? Porque ela dá conta de tudo? Porque ela é forte? Porque ela tem poder? Então, eu acho que assim, tem os pontos de união no sentido de que precisamos lutar, mas eu ainda fico com o pé atrás, que depende muito da perspectiva e de quem é essa mulher que está tentando unir. Então, por exemplo, você é um exemplo de pessoa que tenta unir aí, porque você tem ciência dessa história e tenta falar, viu, o negócio não é bem assim, vamos tentar ali, vamos dar voz para essas mulheres, vamos mostrar que essas mulheres existem, mas não são todas. Queria mandar um beijo pro Guga, que falou aqui, sim, abaixa o patriarcado para o bem de todas e todos. Sim, Guga, abaixa o patriarcado. Por favor. A admiração é mútua aqui, viu? Maravilhoso, o Guga fazendo lives incríveis sobre amor, que tá só batendo na cara da tradição social aí. A gente tem até medo de olhar a live do Guga, né? Que fala, nossa, eu adoro. Vai doer. Nossa, cada uma a gente sai arrumando o maxilar e volta pra vida, mas é ótimo, amo de paixão, eu adoro esse sistema, inclusive o sistema que o Guga me ensinou, eu acabo levando pra vida, porque eu também sou dessa, eu falo a verdade aí. Mas, sei lá, existe também, né, eu acho assim, você estava falando de empresa e hoje eu estava pensando muito nisso, né? Eu estava vendo um treinamento de uma empresa que estava online, que estava na internet, aqui uma empresa X, estava vendo pelo YouTube um assunto que me interessava. E as pessoas que estavam dando esse treinamento tinham altos cargos, obviamente, dentro da empresa, né? Pessoas brancas, obviamente. Sempre. E empresa que nega diversidade, obviamente, né? E aí, as pessoas se apresentando e tudo mais, né?
E aí, uma dessas pessoas em questão, ela era de um. Essa pessoa era de um programa de trainee. E eu não sei, cara, eu abomino os programas de trainee. Eu não sei como existe programa de trainee nas empresas. Eu abomino esse programa de trainee. Porque o trainee Uhum. vai ser a pessoa classe média, branca, que teve a oportunidade de parar para só estudar, que estudou nas melhores escolas, que passou nas melhores universidades, que chega numa empresa, fica um ano de trainee e vira diretor. Oi! Não, Vamos e o pior é que a gente. diversidade. Oi! A gente não tem diversidade nem de classe social aqui. Diversidade de Não, e o quê? pior é que a gente acredita nisso. Sim. Até ter essa informação que você tá dando, que obviamente eu já tinha, mas assim, até a gente ter essa informação, nossa, o meu sonho é muito, muito assim, bobo o que eu vou dizer, mas eu tinha muita vontade de ser jovem aprendiz. Uhum. Mas ninguém me falou que o jovem aprendiz tinha que saber inglês, que o jovem aprendiz tinha que ter feito ETEC, que o Exato. jovem aprendiz tinha que saber não sei o que da física quântica do universo coaching. Ninguém falou isso, entendeu? Ninguém orientou que a gente precisava ter toda essa informação. E aí, dentro de uma escola pública, vinham lá e vem ser jovem aprendiz na nossa empresa e a empresa falava sobre coisas que a gente nunca tinha visto na vida. Uhum. Entende? E não é só um déficit da escola pública, é um déficit da empresa se divulgar num lugar que ela não quer aquela população. Sim, Ela se sim. divulga para dizer que ela é inclusiva, mas ela não deu Só que ela suporte não é. nenhum. Entende? Exatamente. Então isso é muito estranho. Eu não digo nem doloroso, é estranho que as pessoas permaneçam reproduzindo isso. Para mim não faz sentido. Vamos lá, né? Respira. Vamos lá. E o patriarcado? O patriarcado, e aí? Ele impactou a história da mulher preta no Brasil? Olha que pergunta idiota. Antes disso, eu queria falar que a gente não faz uma live leve. Eu e você, a gente não consegue fazer uma live normal. A gente ri No de entanto, a gente desespero. ri. É. A gente ri o E tempo pensa que inteiro, mas o todas, assunto é super pesado. todas. Mas então, a pergunta acho que tinha que mudar um pouco, né? Eu Uhum. acho que assim, no que foi que o patriarcado não impactou, né? Uhum. Mais fácil, Porque assim, né? porque assim, pô, o patriarcado se tornou o tio do pavê, sabe? Aquele tio chato que ninguém mais Uhum. suporta, mas ninguém consegue eliminar da família. Esse é o patriarcado, entendeu? É pra ver ou pra comer? É pra não existir, amor. Acabou a live, gente. Até a Ah, sabe, assim, próxima. do que foi que o tio do pavê não impactou, entendeu? Ai, tá namorando? Não, tio, não Não! quero. Entendeu? Esse é o patriarcado na construção metafórica. E aí, esses dias, numa conversa, eu tava conversando com uma galera, num grupo, mulheres, e aí a gente começou a falar dos nossos tabus, né? Dos receios que a gente tem, de como que a gente elabora essas questões sociais. E aí a gente parou para pensar que 90% ou mais desses tabus que a gente carrega, que nós mulheres carregas, tem a voz do patriarcado sussurrando aqui, dizendo o que pode ou não pode ser feito, sabe? E aí tem um agravante de que a mulher preta, além de tudo isso, ela é silenciada, né? Ela é assim, tem um nicho que fecha ainda mais essa mulher preta, né? Porque além do patriarcado, que também afeta o homem preto, tem a mulher branca que se sente no direito de fazer o terror parte 2. Entendeu? Uhum. Ela acha que ela tem o direito de causar o patriarcado versão Como se não feminina. tivesse ruim o suficiente, né? Bem Exato. fofinho. E aí ela vem e deposita essas frustrações criadas através desse sistema opressor todo em cima da mulher preta. Então, assim, a gente já tem, numa série Grey's Anatomy, por exemplo, a Bailey, que é uma grande médica, ela vai se tornar diretora do hospital lá para a 13ª temporada. Tipo, 13 anos de série para ela chegar numa posição de destaque. E aí tem um episódio que ela fica se perguntando por que que eu tenho que andar de salto, sabe? Uhum. Por que que Uhum. eu tenho que trabalhar todas essas horas dentro desse hospital em cima de um salto, sendo que nenhum diretor que veio antes de mim teve que fazer isso porque eles eram homens.
Uhum. E aí ela usa a expressão, eu tô ouvindo a voz do patriarcado sussurrando aqui no meu ouvido. E é muito isso, cara. A Sim. gente passa a vida inteira, entendeu? Antes de fazer lá isso, eu falo, porque tá muito calor, eu não sei se eu passo uma maquiagem porque vai derreter. Pô, um homem não pensaria se ele ia ter que passar uma maquiagem, entendeu? É uma Talvez desconstrução diária, né, cara? Diária, assim. Diária. diária. E são coisas muito pequenas. Tava falando com uma amiga ontem que, tipo, ganhou peso e aí falou pra mim, putz, ganhei peso. E aí ela falou assim, estou num dilema moral. Porque estou me sentindo extremamente escrota por estar pensando, putz, ganhei peso. Mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de pensar, putz, ganhei peso, né? E eu falei pra ela, viu, quebra o patriarcado aí, filha. Quebra o radinho aí, sabe? Tipo, oi, né? A gente tá no meio de Sim, uma pandemia, tá do mundo acabando, um monte de mulher se lascando por aí afora e não, né? Vamos, sim, sabe? E também é uma desconstrução diária, cara. Todo dia você tem que olhar pra sua cara todo dia e repetir pra você todo dia. Isso não é meu, isso não é problema meu, essa expectativa não é minha, mas tem que ser todo dia, né? Pra desconstruir algo que foi sim. construído de anos na nossa vida. É muito louco isso. Não, agora eu até plagio você nas minhas sessões, porque na nossa live lá do meu perfil, você usou uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber, que a nossa autoestima é constituída de feedbacks. Aí eu fico plagiando a Letícia para os meus pacientes. Falo, viu, uma pessoa falou para mim. Minha mãe chegou, gente, essa buzina, e eu não vou lá abrir o portão para ela. É... Vai xingar muito depois. Vai. E aí tem essa questão dessa construção de que tem sempre alguém falando. Então, tipo, eu nunca fui uma mulher magra, mas fazem Uhum. 23 anos que eu fico tentando ser. E Uhum. aí, Uhum. talvez 22 agora, nesse último ano, eu tenho tentado entender que eu não sou uma mulher magra e que tá tudo bem não ser uma mulher magra. Uhum. Entendeu? Mas eu já Uhum. sou preta e ainda, além de tudo, eu sou gorda. E aí, sabe, assim, a sociedade tá sempre dando paulada na gente. Então é um processo muito cansativo desconstruir tudo isso. Vocês estão cansados de ouvir, gente? Nós estamos cansados de viver. Viver essa parada. Exatamente, é muito difícil tudo isso. Amor, e o que nós, mulheres, todas as mulheres, precisamos parar imediatamente de reproduzir sobre as mulheres pretas? Ai, eu pensei muito nessa resposta e eu sei que vai soar um tanto quanto grosseiro, sabe? Mas assim, eu acho que precisa ter senso antes de qualquer coisa. E parece muito grosseiro, fiquei pensando, falei, nossa, eu vou falar senso. E aí vai Não, não é soar muito pesado. real. A pergunta, ela é idiota, porque realmente, mas Não, eu não acho a pergunta idiota. E também não sei se a resposta senso, de primeiro impacto, assim, é realmente tão grosseiro. Porque não é óbvio, não é uma pergunta óbvia. As pessoas não param para pensar o que, que eu preciso parar de fazer para parar de oprimir essas mulheres. uhum, Assim como eu não penso todos os dias, não vou ser hipócrita dizer que eu penso todos os dias, de como que eu vou pensar no feminismo branco. Eu não quero saber do feminismo branco todos os dias. Não é uhum, sempre que eu paro para pensar se vocês estão bem. uhum, Entende? Então tá tudo bem você perguntar o que fazer, porque nem todas as mulheres brancas pararam para pensar em como quebrar esse repertório, certo? uhum, Né? Mas assim, eu acho que o senso, porque complementando a resposta para ela não ficar tão grosseira, é essa questão de que a mulher preta ela não é tão diferente das outras mulheres. No sentido mais básico da coisa, sabe? A mulher preta, assim como a mulher branca, como a mulher trans, como a mulher gorda, como a mulher magra, ela tem emoções, ela tem desejos, ela tem sonhos, ela tem expectativas, ela tem a voz do patriarcado gritando na cabeça dela. Ela tem vulva, ou a mulher que não tem vulva, ela pode ter vulva ou não, que ela não deixa de ser mulher, se ela se vê como uma uhum, mulher, já pega aí, né? Ela merece ser ouvida, ela merece ser respeitada, ela merece ser abraçada, acolhida, independente da demanda dessa mulher. Né? Então, assim, a gente precisa parar de falar dos corpos da mulher preta, parar de falar do tom de pele, da dentição, dos cabelos, da cor da vagina, da cor dos pelos, de como são os pelos dessas mulheres. Né? Então, assim, parar de pensar que são objetos. Nós não somos objetos para o bel prazer do homem e da mulher branca. Não somos.
Entende? Parar de pensar que toda mulher preta tem que saber rebolar, tem que saber sambar, tem que saber sentar, porque ela tem a bunda avantajada, porque ela tem as coxas grossas, ela é melhor na cama. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. A mulher vai ser boa na cama se você também for bom pra ela. Se você não for, amor, beijo. Entendeu? Porque a gente também quer sentir alguma coisa. Né? Eu não tô ali pra satisfazer você, eu tô ali pra ter alguma coisa com você, se eu quiser ter alguma coisa com você. Então entra todas essas questões. E aí, assim como a mulher branca não aguenta mais aquele assovio quando ela passa na obra, a gente não aguenta mais ser suficiente só para uma trans e nada mais. A gente quer mais que isso, sabe? A gente quer mais que isso. Então os homens precisam entender que a mulher preta ainda é uma mulher e as mulheres brancas precisam entender que esse padrão europeu só é considerado perfeito porque a nossa história foi apagada dos livros. Dos livros, da vida, né? Tentam apagar até hoje, né? Exato. De passagem, né? Nunca deixou de ser. Então vai muito além de tudo isso, sabe, Lê? As questões precisam ser melhor pensadas. Lembrando também, né? Acho importante falar que a gente está fazendo todas as lives, a gente faz mais ou menos as mesmas perguntas, né? Então, que nós precisamos parar de reproduzir sobre a mulher X, o que nós precisamos fazer para empoderar as manas X. E aí, a máxima dessas perguntas é a gente perceber mesmo que todas as mulheres precisam, basicamente, das mesmas coisas, né? Sim. Óbvio que, né? Não sou sem noção, né? Óbvio que existem nos nossos privilégios, por exemplo, de mulher branca. Então, provavelmente, Sim. a mulher preta vai precisar de mais coisas, né? Porque, infelizmente, a história deixou ela pra lá, né? Além do que já deixou a gente, que já foi muito, né? Pra caramba. Assim, pra caramba. Então, essas perguntas, eu acho que elas são essenciais para mostrar pra gente os quesitos de sororidade, sabe? Que a gente não é inimiga uma da outra, né? Porque isso está instalado na gente, né? Principalmente com competições idiotas que foram estabelecidas para nós, né? Para a gente agradar o patriarcado, né? Porque não é nem para agradar o homem, é para agradar o patriarcado, sabe? Sim. Né? Então, assim, acho que a gente precisa muito, muito, muito urgente, né? Dessas questões de sororidade real. Uma sororidade real. Não sororidade da mulher que se parece comigo, sabe? Não sororidade da mulher que eu concordo. Mas da mulher, ponto, né? Lembrando que a gente não precisa, para ter sororidade por outra mulher, a gente não precisa passar pano para essa mulher. A gente precisa passar informação quando essa mulher tá errada. A gente não precisa acatar e falar, a sororidade precisa acolher todo mundo. Mas assim, é todo mundo. Não, é todo mundo, precisa acolher todo mundo, mas também precisa passar informação para todo mundo. Então, sei lá, quando você passou para mim mais ou menos a ideia da nossa live, a gente elaborou essas questões, pensou nisso. Você perguntou para mim, olha, tô sendo racista? É isso, entendeu? Isso me dá o direito de ter sororidade com você, porque você se põe no seu lugar, entre aspas, né? Espero que você entenda o que eu quero dizer, e passa a compreender que eu tenho uma limitação. Então, aquela coisa de que não é porque um corpo magro é tido socialmente como mais bonito que eu tenho o direito de chegar pra uma mulher e falar que ela tá magra demais. Entende? E aí essa mulher magra não precisa ter sororidade comigo, ela precisa passar informação pra mim, viu? Você tá sendo besta, não é assim que faz. Né? Adorei. Vou usar essa. Oi, linda! Não é assim que faz. Não é? Oi. Não foi dessa vez. Vamos começar de novo? Vamos assim, vamos rever essa fala. E o pior é que eu faço assim, as pessoas dão risada, mas eu estou falando sério e eu faço isso. E eu faço mas isso. Funciona, né? Funciona. E eu faço isso, inclusive, com as minhas pacientes. Viu? Essa sua fala é racista. Ah, mas eu não sou racista. Tudo bem, mas a sua fala foi. Por que você não se considera racista? Viu? Essa palavra vem ali do racismo. Essa palavra vem de um sistema opressor. Sabe? E não porque eu quero mudar essa mulher, não porque eu quero odiar essa mulher, mas porque ela precisa da informação para ela decidir se ela quer ser melhor ou não. E esse eu acho, cara, você entrou num ponto. Eu acho que esse é o grande conflito da psicologia hoje. Né?
Porque o psicólogo, ele é aquele ser suposto saber, neutrão. Ele não pode falar o que ele pensa, nananã. E eu super concordo com isso, cada um do seu cada qual, né? Mas educação não pode entrar aí, né? A gente precisa começar a entender, por exemplo, que a gente falar de racismo, de masculinidade tóxica, não é opinião, é Não, história, é ciência, é psicoeducação, faz parte do trabalho do psicólogo, né? Então eu vejo muitas manas, assim, psicólogas e amigos também, que têm muito receio, né? Eles falam assim, nossa, você fala as coisas, né? Você dá cara a tapa. E eu, sim, porque isso é parte da nossa profissão, né? Se eu não falar pro fulano exato. que ele é racista, ninguém vai falar, ele nunca vai saber. E eu falo, olha, e é racista. Viu, Sim, Li? Tá sendo racista, né? Então a é gente igual. precisa também se empoderar, eu acho que na nossa profissão, né? Sim, Disso, assim. Não, não é opinião, gente. Tem coisa que não é opinião. Tem coisa que é fato, é história, é sociologia, é psicologia, é filosofia, inclusive, e que a gente precisa parar de reproduzir em prol de um benefício social de todo mundo, de exato. todos. É igual assim, você sabe, eu adoro trabalhar o relacionamento abusivo, e aí parece, nossa, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de empoderar mulheres. Então, Uhum, é um caminho que eu acho interessante falar. E aí, quando chega para mim a demanda de uma paciente que está passando por um relacionamento abusivo, e eu oriento ela o que é um relacionamento abusivo, que ela está passando por isso, eu oriento. Eu passo todas as informações e aí ela fica olhando pra mim com aquela cara de tipo, ela quer que eu me separe. E aí cabe sim. a mim dizer, eu não quero nada. Eu não quero que você se separe, eu não Exato. quero que você fique, eu quero que você saiba o que tá acontecendo. Você escolha consciente, Eu né? quero que Faça uma você escolha tenha consciente. perfeito. E isso é pra tudo. Então, quando eu oriento uma paciente de que ela tá sendo um paciente X, que ele tá sendo racista, que ele tá sendo homofóbico, que ele tá sendo transfóbico, que ele tá sendo machista, eu estou falando tudo isso para que ele escolha o que ele vai querer fazer com essa informação. Então, da mesma Uhum, maneira que eu oriento as minhas pacientes quando elas estão em relacionamentos abusivos, e eu digo para elas: eu não quero que você fique ou você separe do seu companheiro. Eu quero que você escolha o que for melhor para você. E se o melhor para você for estar com ele, a gente trabalha isso. Se o melhor não uhum, for, a gente trabalha isso também. Mas eu tenho o papel de orientar. No nosso juramento tá é. orientar a população. E a gente vai passar essa informação adiante quantas vezes forem necessárias. Eita, que profissão boa, hein? Ai, eu amo. Nossa, como eu sou apaixonada. Coisa linda, né? Fala Eu nasci para sério. fazer isso. Se eu fizesse outra coisa, não ia dar certo. É. Meu amor, e como a gente pode, então, empoderar as manas pretas? Como a gente faz? Eu acho, assim, que essa é uma pergunta muito particular, né? É muito pessoal, assim. E assim, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é escutar o que elas dizem. O que que essa mulher tem a dizer, né? Quais são as dores dessa mulher? E aí você toma essas dores como verdade. Porque a verdade ela não é absoluta. Você tem a sua, eu tenho a minha, fulaninha tem a dela. E aí a gente toma a verdade dessa pessoa como nossa também para que a gente ajude na luta dela. E aí não é porque você não vive que a luta dessa mulher é um drama, Uhum, sabe? Hoje nós estamos indignados aí com a história da Mari Ferrer, né? Eu acho que é assim que pronuncia o nome. E a gente precisa estar mesmo, a gente precisa falar sobre isso, mas eu não sei se fosse uma mulher preta se teria toda essa repercussão. uhum. Então, né? Talvez nem E saberíamos, aí, né? talvez nem Talvez nem. saberíamos, né? E assim, eu acho que entendam que eu quero que tenha, eu acho que tem que ter mesmo, o cara tem que ser a justiça tem que acontecer tendo provas, porque tem provas, entende? E essas provas precisam ser olhadas sem o capital, né? Olhadas Uhum, ali no uhum. cru, né? Não tô dizendo que não, mas assim, quantas mulheres passaram pela mesma coisa e ninguém nunca falou nada? Ela também tem um poder aquisitivo interessante. Uhum, uhum. Então ela também tem visibilidade. Quantas mulheres passaram por isso e não tiveram? E aí, quando essas mulheres vão dizer alguma coisa, elas são vitimistas.
Ou real silenciadas, né? Real Ou silenciadas. real silenciadas, exato. De não foi bem isso que aconteceu. Shhh, quietinha. Exato. Né? Eu te dou um dinheiro, você vai pro interior do país e fica lá. Não fala, não toca no assunto. Então a gente não sabe. E aí eu fico isso. Então, assim, em resumo, perguntem para essa mulher o que ela precisa. Uhum. Escute, absorva o pedido dela, né? De maneira que ela seja levada a sério, que ela seja escutada de verdade, porque eu tinha muito quando as pessoas falam assim, ai, você tá escutando, mas não tá ouvindo, e eu ficava, como assim? Quê? Agora E você é muito sabe, né? isso, aquela coisa que entra e passa e você nem lembra que alguém te disse aquilo, né? E não dá para ser mais assim. A gente precisa parar para prestar atenção no que essas pessoas estão dizendo. E cada pessoa vai ser uma pessoa. Eu estou aqui falando pela perspectiva dos meus estudos, pela perspectiva das minhas experiências, pela perspectiva das mulheres que eu atendo na clínica, das minhas amigas, das pessoas que convivem comigo. Mas eu não sei um terço das mulheres o que elas passam. Eu não sei nada sobre todas essas mulheres. E essas mulheres precisam também ser ouvidas. E se uma pessoa parar para escutar, ela já faz uma diferença enorme. Então, eu acho que é isso. Tan, 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 tan. Aquele Não, a climão. gente fica sem palavras, né, senhora? Porque não tem muito eu acho que é isso, né? É isso. E aí entra aquela questão assim, Lê, não sei se você concorda, mas você estava falando sobre, ai, porque todas as perguntas, algumas perguntas se repetem, mas as respostas mudam. Porque a Uhum. pergunta é a mesma, talvez a necessidade seja a mesma, mas a perspectiva da mulher que está falando, da vivência da mulher que disse, da vivência da mulher que ouviu, faz total diferença. E aí a gente percebe que uma quinzena para empoderamento feminino, cada dia falando sobre um tema, ainda é pouco. Meu, sabe que faltou? Mariana, inclusive, me disse, Mariana Simon, que fez a live das crianças, né? Dos brinquedos de menino e menina. Faltou muito empoderamento da mulher solteira. Muito, muito, Muito muito, da mãe muito. solo, Mas, pergunta se eu achei. Pergunta se eu sim. achei, né? E é que a gente também tem aquela questão de, vendo por essa perspectiva, quem quer falar sobre isso? Exato, mas é essa a perspectiva. E a Quem tá exposição? pronto para se expor dessa forma? Quem E tá a pronto para se expor? exposição, exato. Né? Então é Né? muito. Então, assim, eu A tenho vozinha do patriarcado tá aqui, ó. tá, eu tenho uma mulher que estudou comigo, a Lucimara Nascimento. Pensa numa mulher incrível. E ela trabalha a questão de empoderamento. E aí um dia eu também gosto, você também gosta. Aí eu fiz aquele vídeo de empoderamento que você participou. E quando a gente Uhum, estava conversando, ela falou: então, o que que você quer que eu diga? Porque o empoderamento que eu trabalho é para empoderar donas de casa. Eu quero dar voz a essas mulheres que cuidam da família. Eu quero dizer que ela pode cuidar da família, mas que ela também pode ser empoderada. E eu nunca tinha parado para ver alguém pensar na perspectiva de acolher essas mulheres. uhum, Porque uhum. a gente quer acolher a mulher que quer trabalhar fora, a mulher que quer viver a vida, a mulher que quer estudar em outro país. Ninguém quer pensar na mulher que escolheu e que gosta e que tá tudo bem para ela ser essa mulher que quer ficar em casa. É porque E não é parte o do patriarcado pressuposto, gritando nela. Não sim, é o mas é que patriarcado, é só uma escolha. a gente já parte do pressuposto que essa mulher foi silenciada. A gente não pergunta pra ela, né? Então a gente reproduz, né, o patriarcado nesse momento, porque a gente diz assim: "Não, eu sei o que é bom pra você", que é o que os homens dizem pra gente. Então assim, Sim, é uma baita lição, né, de ou, dá uma segurada, você não sabe o que a outra precisa, né? Que foi exato. exatamente o que você colocou. Pergunta pra mana o que ela precisa. Não vai querer fazer as coisas sem ela saber, sem ela precisar, sem ela querer, sem, né? Que é a Gastar essa aplicação energia. que é a aplicação do que eu falei, por exemplo, passar informação para essa mulher não Uhum. significa querer tirar ela dessa zona de conforto. Uma coisa que acontecia muito aqui em casa é que o meu irmão mais velho é casado. Tipo, ele casou acho que com 20 anos. E aí ele fazia muito uma brincadeira de que assim, tá no meu nome a minha, porque minha cunhada pegou o nosso sobrenome. Sobrenome dele. E eu ficava extremamente nervosa.
Eu falava, ela é dela, como assim? Você não tem esse direito. Até que eu entendi que era uma brincadeira e que pra ela a brincadeira tava tudo bem. Uhum, uhum. E aí não tenho que ficar defendendo ela disso, porque pra ela tá tudo bem. Só que eu não aceitava, porque pra mim era estranho. Só que aí eu tava cometendo o mesmo erro, eu estava silenciando ela do mesmo jeito. Uhum, Porque uhum. quem tem que decidir se ela gosta da brincadeira ou não, se ela É, aceita ou não, é ela. Porque é uma brincadeira do casal, sim. entende? E Um eu casal achando, saudável, né? Diga-se de passagem. brincando. Eles são super. Nossa, meta Não, claro. né? Porque eles são mesmo, eles são esse casal que conversa, que resolve, que dialoga, que vai e faz e acontece. Mas assim, é uma coisa tão pequena que a gente acha que é tão bobo e é tão sério, gente. Né? Hum, Deixa ela dizer se ela gosta ou não da brincadeira, se ela leva na brincadeira ou não. Eu não levava, eu ficava, pistola. nossa. E aí ele fazia pra me irritar. E eu achando que era pra irritar ela, e ela tava nem azul com a paçoca. Entende? Então essa questão de ouvir o que essa mulher tem a dizer, porque ela não vai dizer a mesma coisa que eu. Gente, não sei o que vocês acharam da live. Eu achei zero defeitos, assim. Tanto que passou rápido, né? Eu sempre fico pensando assim, nossa, eu vou fazer várias lives, uma atrás da outra, que loucura. E aí parece que eu fiquei uma hora só fazendo coisas, sabe? Assim, tipo, fico Sim, ouvindo essas mulheres e tendo altos insights, assim, né? Mulheres tão incríveis e tal. Sheila, eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui, pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Eu só pensei em você. Sei que a gente tem vários desafios aí, né? Como mulher e tudo mais. Mas que bom, né, cara? Que bom que a gente está tentando, né, fazer essas informações chegarem, empoderar essas outras manas. E que a gente consiga manter isso, né, cara? Fomentar isso. Para que a sim, gente não precise mais ficar chateada com notícias como a que a gente teve hoje, né? sim. E, meu, fogo no parquinho, né? Vamos acabar com o patriarcado. Vamos derrubar o patriarcado que o resto a gente dá conta. Link na bio do Manual do Empoderamento Feminino, e-book gracinha que vai ficar com preço promocional só até amanhã. Então já entra lá, garante o seu na Amazon. Link da bio da Sim. Síntese. Sheila, muito obrigada por tudo. Pessoal que está assistindo, participando, pessoal. Ai, a Jéssica tá aqui. Beijo, Jéssica. Saudade. Ai, maravilhosa. Muito obrigada a todo mundo que está elogiando a gente. Obrigada por estarem conosco. Eu vou sair agora, mas na sequência já vou ter a live com a Camila Godoy sobre o da mulher trans. Então, quem puder acompanhar, nossa, prestigia, porque vai estar massa. Amore, Lê, quero obrigada. te agradecer pelo convite para participar dessa live sensacional. É sempre uma construção e um novo aprendizado para falar sobre tudo isso. É sempre muito dificultoso pensar em tudo que eu vou dizer, porque é uma análise própria também, muitas vezes, né? E olhar para a gente não é fácil. Mas olhem para vocês, façam terapia, que isso ajuda bastante. E parabéns mais uma vez por essa semana sensacional. Fiquei muito feliz de abrir o último dia. E é isso. Beijo, gente. Parabéns Me para sigam nós. no Instagram, tá bom? E meus contatos estão lá também. E marquem terapia comigo, que eu sou mó legal. É mesmo. Tchau, gente. Tchau, Até já gente. já. Beijos.